Olá, amigos. Meu nome é Marcelo Peixoto da Silveira. Estou de volta aqui ao Falando de Processo 365, projeto da BD Pro, da qual faço parte, coordenado pelo meu querido amigo Antônio Carvalho. Eu me comprometi a gravar agora uma série de vídeos em sequência para tratar das rescindibilidades. Nesse vídeo específico, eu não vou falar ainda das rescindibilidades em si consideradas, portanto, dos incisos ali do artigo 966 do Código de Processo de 2015. Eu quero fazer antes uma introdução. Então, esse vídeo, aliás, é chamado de Introdução às Rescindibilidades, certo? Então, para você que acompanha o projeto, saiba que quando eu, Marcelo, aparecer aqui, daqui em diante, é para falar de rescindibilidade, de hipóteses que admitem o manejo de uma ação rescisória. Pois bem, antes de entrar, como eu falei, nas hipóteses propriamente ditas de rescindibilidades, eu gostaria de destacar algo que já é feito, por exemplo, por Alexandre Freitas Câmara, que a ação rescisória, diferentemente dos recursos, não se presta a discutir a justiça da decisão. Já falei em um vídeo anterior da diferença entre o fenômeno da nulidade e o fenômeno da rescindibilidade. São coisas bem distintas e se por acaso você acompanha esse projeto, certamente já viu um vídeo meu aqui neste projeto, o Falando de Processo 365, diferenciando nulidade e rescindibilidade. Se você começou a assistir agora, sugiro, por gentileza, que assista esse vídeo anterior, até para entender melhor as minhas premissas teóricas, que serão evidentemente invocadas para exibir todas as rescindibilidades do artigo 966. Mas esse estudo aqui é muito importante. Câmara, já citei ele, um processualista lá do Rio de Janeiro, diz que é a parte mais importante do estudo da ação rescisória, até porque ela é, como diz Sérgio Rizzi, uma ação típica. Sérgio Rizzi, provavelmente invocando a teoria do Tatbestand, do tipo, entre os alemães, demonstra em sua obra e também em alguns vídeos que dá para encontrar aqui no YouTube, que a ação rescisória é uma ação típica, porque há tipos previstos em lei. As hipóteses de rescindibilidade são tipos fechados em lei. Uma vez verificados, dentro de um prazo decadencial, podem ser invocados em causas petitórias de ações rescisórias, certo? Isso já é consagrado na doutrina, principalmente já na segunda metade do século XX, em que a doutrina começou a perceber bem a diferença entre rescindibilidade e nulidade. Isso já é destacado há algum tempo. Tem um processualista chamado Roberto Barcelos de Magalhães que escreveu um código de processo comentado logo após a aprovação do Código de 73, e ele diz, ainda que falasse em causas de nulidade, ele já dizia que essas hipóteses deveriam ser interpretadas restritivamente. O mesmo fez, pouco tempo depois, Sérgio Sarrione Fadel, que em 75 também fez um CPC comentado, dizendo que só casos excepcionalíssimos e que são taxativamente enumerados pelo Código autorizariam a ação rescisória, certo? Então, vamos estudar nos próximos vídeos esses tipos legais autorizadores da ação rescisória. Já expliquei, como falei, a diferença entre rescisão e nulidade, entre rescindibilidade, e nulidade. Isso é muito importante compreender. E acabei de destacar que a ação rescisória não se presta a discutir a justiça da decisão, porque no Brasil a ação rescisória tem natureza jurídica diferente de recurso. Não porque isso seja ontologicamente necessário, até porque em outros países, a ação rescisória chega a ser tratada como se recurso fosse. Salvo o equívoco de minha parte, no Chile a ação rescisória, o que para nós é ação rescisória, é vista, é regulada como se recurso fosse. Mas de qualquer modo, entre nós, talvez por tradição, o direito de buscar a rescisão de um julgado é tratado como ação e esta ação, repito, não se presta a discutir a justiça da decisão. Certo? Curiosamente, o Código de Processo Civil de 39 dissera no caput de seu artigo 800 justamente isso: a injustiça da sentença e a má apreciação da prova ou errônea interpretação do contrato não autorizam o exercício da ação rescisória. Por mais que
esse dispositivo seja muito antigo, ele ainda pode ser invocado hoje em dia, claro, talvez com uma alteração hermenêutica aqui e ali, mas curiosamente isso não constou do código de 73, nem no CPC atual, no CPC de 2015. Mesmo assim, é uma notícia histórica que me parece um tanto relevante. Encontrei, por exemplo, um julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, uma ação rescisória, dos autos 189/2006, em que se disse justamente que seria o caso de se pensar em uma aplicação ainda válida do artigo 800 do CPC de 39 para a hipótese julgada já em 2007 e já sob a vigência do que eles chamaram nesse julgado de diploma Buzaide, como costuma se apelidar o Código de 73 por aí. E o sentido epistemológico desse aviso que faço nesse vídeo é o de mostrar que a ação rescisória é uma demanda autônoma que visa atacar o plano de existência da coisa julgada, já falei isso no vídeo anterior, e não discutir mais o seu âmbito de validade, até porque com a coisa julgada nós temos um feixe eficacial muito específico e às vezes esquecido na doutrina, que eu costumo chamar, e quem faz isso muito bem é o Alexandre Freitas Câmara, que seria a eficácia sanatória geral da coisa julgada, como se todos os vícios anteriores fossem... como se os vícios anteriores sumissem. E aí surgiriam apenas as rescindibilidades que nós estudaremos nos vídeos seguintes, mais precisamente aquelas dos incisos do artigo 966 do Código de Processo de 2015. Era comum defender-se na primeira metade do século XX, quando a ação rescisória quando os processualistas ainda não tinham percebido a diferença entre rescindibilidade e nulidade, algo que foi constatado com muita precisão por Francisco Cavalcante Pontes de Miranda em seu Tratado da Ação Rescisória, na minha opinião, uma das maiores obras de processo civil dos brasileiros do século passado. Ainda como eu falei, nesse tempo, nessa primeira metade do século XX, era comum defender-se, como salientei, que a ação rescisória seria uma ação com pretensão declaratória de nulidade. Jorge Americano, por exemplo, que escreveu um clássico sobre a ação rescisória, dissera em obra de 1936 que a ação rescisória teria por fim a decretação da nulidade de uma sentença. Vejam, isso hoje é tecnicamente imperfeito. Como cansei de salientar, a ação rescisória se presta a atacar o plano de existência da coisa julgada, fundamentada e, portanto, oxigenada por uma causa de pedir vinculada em lei. E essa causa de pedir é a rescindibilidade. É um vício gravíssimo previsto em lei. Nossos vídeos, reitero, se prestarão a estudar essas hipóteses de rescindibilidade. E esse estudo é fundamental para quem quer entender bem como funciona uma ação rescisória, quais são os seus objetivos, quando haverá ou não reapreciação do mérito pelo tribunal competente, dentre outros assuntos, certo? Então esse vídeo aqui é uma introdução ao que eu vou chamar aqui de teorias das rescindibilidades. Daqui em diante vamos estudá-las uma a uma. Talvez em alguns vídeos eu desmembre os incisos, porque o assunto é muito complexo. Eu cheguei a escrever humildemente, com muita humildade, um livro sobre ação rescisória, e a apresentação dele foi feita pelo Eduardo José da Fonseca Costa, que asseverou que esse tema é reservado para processualistas maduros. Então, no fundo, gravar isso aqui é também um ato de coragem, mas não deixa de ser um ato necessário, uma vez que na praxe e na prática jurisprudencial eu tenho notado, com todo respeito, alguns equívocos, até por parte do STJ, que ainda não entendeu bem a diferença entre o feixe existencial e o feixe eficacial da coisa julgada. Também tratei disso em vídeos anteriores, certo? Então, esse é um vídeo de abertura de minha parte para as rescindibilidades do Código de Processo de 2015. A lógica do cabimento de uma ação rescisória está em que algumas sentenças têm um vício muito grave
E esse vício grave, com a coisa julgada, apesar de saneado pelo efeito que a coisa julgada traz, pelo efeito que a coisa julgada opera, permanece como uma rescindibilidade, que é um fenômeno deontologicamente muito distinto da nulidade. E essas hipóteses, repito, são taxativamente arroladas em lei. Daqui em diante, vamos estudá-las. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vamos adiante. Até mais, pessoal. Tchau.